Então, a gente vai fazer uma aula ainda na continuação da série de Blind War. Agora a gente vai passar por a posição Big Blind. E vamos ver sobre o que a gente vai falar aí hoje. Então, esse vai ser o sumário. Talvez a gente tenha que fazer a mesma coisa que foi a aula da SB, ver parte de teoria hoje. E na próxima aula a gente vê mais a prática. Ainda assim, eu separei duas mãos que eu já deixei rodada. Deixa eu já aproveitar e pegar também o servidor. Então, se vocês quiserem, quem quiser ir fazendo anotação aí, já dá para ir fazendo anotação. Enquanto isso, eu vou pegando aqui o servidor. Beleza. Então, pegamos aqui o servidor. Vamos usar ele aqui. Bom, aqui a gente tem tabela GTO e eu fiz ali uma simulação aproximada de gráficos. Óbvio que aqueles combos eles não estão com exatidão, mas eles estão muito próximos de uma realidade do que é uma defesa de blind versus open raise do small. A gente vai ver também dois tipos de situação aqui logo na sequência que eu separei, porque por vezes a gente vai estar encarando do SB para o BB raise de mini raise, né, de 2 blinds seco, às vezes 2,5, às vezes 2,7, às vezes 3. E aí quando o cara já conhece um pouquinho mais do jogo, a gente já vai estar encarando situações de 3,5, muito deep 4x e por aí vai, né? Então, essa tabela GTO, ela está criada em cima de raise, até para eu não falar besteira, eu acredito que seja de 2,7, mas aí a gente vai ajustar bem pouca coisa aí. Na prática, vai ser 3,2, na verdade, tá? Raise de 3,2. Então, conforme maior o raise, a gente vai capando mais os bottoms. E conforme menor a size do raise, a gente vai ampliando mais. O fator mais importante aqui não é só a gente saber o call. A ferramenta principal para a gente estar ganhando dinheiro do bebê e que a galera não faz, e isso está provado, a galera não reage o tanto que deveria reagir do Big Blind versus raise do SB. Então, o que eu gostaria que vocês começassem a fazer e colocar em prática, e aí não só, a gente não vai pensar em exploit, a gente vai pensar sim em GTO mesmo, seguir tabela para isso. De 15 a 30 blinds ali,
O que tiver mandando vocês chovar, chove, rechove versus raise, né? Para chovar versus raise, eu gostaria que vocês começassem a utilizar o que está na tabela. Então, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo um pouco mais complicado. 30 big blinds. O cara fez raise do SB, tá mandando você chovar lá o Ice 2 off, não tá? E o Ice 3 tá mandando chovar metade das vezes. A mesma coisa lá com o Ice Dama off, por exemplo, né? Que tá mandando fazer uma parte de tribet call e a outra parte de chove reto. Cara, pega essas mãos que estão de chove e começa a chovar. Né? Eu tenho visto bastante, eu fiz alguns 1x1 essa semana, de jogadores que estão até em reta maior já, e que não está colocando em prática, principalmente tabela de rechove, que é onde mais se ganha dinheiro. Na Blind War, então, nem se fala, né? Eu gostaria muito de saber, por exemplo, quem que 60 blinds deep lá na Blind War quando toma raise, tá tribetando esses combos aqui, ó. Quem que tá tribetando esses combos? É isso que eu quero saber, sabe? Tipo, é aí que eu quero pegar vocês. Quem que tá tribetando aqui o valete 7 off? Quem que tá tribetando o valete 8 off? Quem que tá tribetando esses combos com rei 4, rei 5, rei 6 off? Ah, mas metade das vezes. E como que a gente faz para saber se é metade das vezes ou não? Aí entra a questão da leitura de HUD. Quanto que esse cara faz de open raise do SB? Quanto que esse cara folda para tribet? Mas os combos que estão cheio ali, tribet cheia, começa a tribetar. E falo para vocês, podem over tribetar tranquilamente. Tranquilamente vocês podem over tribetar. Principalmente em reta final. Eu acabei de esquecendo, eu até fiz aqui, acabei esquecendo de colocar no slide, não sei por qual motivo. O que está em verde é call, o que está em vermelho é tribet fold, o que está em azul é tribet call para forbet, o que está em vermelho é chove reto e o que está em branco é fold. Então, numa proporção, se a gente pegar aqui, quanto que a gente tem que reagir do big defendendo versus small, olha só quanto que vai dar, né? Qual o percentual que vai dar aproximado? A gente tem que reagir com 85% dos combos aproximadamente, a gente tem que defender. Do big versus small. Tanto quando ele faz... Isso daí vai ser meio que somando tudo, né? Que aí ainda vai entrar uma parte que tem USB dando limp. E aí a gente vai chegar nessa parte lá na frente também. Então, para não errar, para ter uma efetividade boa aí, cara, é colocar em prática GTO para flop, sabe? E aí não tem erro. Vocês vão ter uma assertividade muito boa fazendo isso. Separei uma mão aqui, que inclusive eu não sei se eu estava com mais tela do que deveria nesse momento. Creio eu que sim. Praticamente certeza que sim. Porque eu acabei dando fold nesse valete 6. Eu foldei reto esse valete 6 para mini raise. E como vocês já sabem, eu gosto de separar muito mais mãos na qual eu errei do que mãos na qual eu acertei. Por quê? Com o meu erro, eu consigo explicar muito melhor o que não deve se fazer, né? Então, alguém aí se arrisca a dizer quais os combos que a gente tem que defender para mini raise?
do USB para o bebê? Todos. E defender de qual forma? O que você faria, por exemplo, com um valete 6 ó? Esse eu não costumo dar o tribete que nem na tabela ali com vala 6. Eu só defenderia. Sim, é aí que está a questão. Nem você e nem 90% do field tribeta do bebê versus SB, não tribeta do bebê versus botão, quando deveria estar fazendo muito isso. É aí que está o dinheiro. Quando vocês colocarem na cabeça que pré-flop, você resolvendo uma situação ali pré-flop vai ser muito melhor do que ver flop e jogar pós-flop, em diversas situações, vocês vão ganhar uma agressividade e a agressividade ela traz uma vantagem natural para você em game. A única coisa é que a gente tem que ter o balanço disso. A gente não pode querer entrar num carro que tem 6 marchas, que só passa a marcha para frente e ele nunca volta a marcha. Já conheci vários jogadores assim, né? Que de repente anuncia a reta lá, 5 de 100, 80 big blinds. Daqui a pouco, GG 90. Porra! Quer dizer que não tem mesmo, engatou a sexta, vai em sexta até o final. É uma reta só, não tem curva na estrada. Então, não é bem assim que funciona. A gente tem que saber ponderar tudo, né? Eu separei aqui a HUD desse cara, tudo que eu olharia se eu tivesse atento a essa mão, para você ver que mesmo eu que tenho já bastante experiência grindando já hard há vários anos, acabo durante uma sessão cometendo um erro. E é uma mão recente, não é uma mão de lá de trás, não, é uma mão recente. Vou até pegar aqui a hand history, que eu deixei separada. Deixa eu só pegar ela aqui, que a gente consegue ver a data dela também. Eu vou passar depois para vocês também o filtro que eu fiz, para todo mundo aí conseguir olhar. Para todo mundo aí conseguir olhar as mãos depois que a gente fizer essa aula, né? Não só essa, como provavelmente a da semana que vem também. Então, aqui está a mão. E eu simplesmente, ó, foldei. Isso é uma desatenção, né? Isso foi meio que o automático. Bounty Builder 33, jogado no dia 28/8/2022. Ou seja, domingo. Né? Esse torneio foi jogado domingo. A gente acaba arrumando desculpa diversas vezes. Tive uma sessão que não foi boa, por causa que domingo é muita variância. Tem muito donk no field? Tem sim, isso é fato. Mas e todos os spots que a gente deixa passar, né? Isso daqui é um nick grave. Um jogador que inicia num time 2 meses já não deveria estar cometendo. Eu que tenho 8 anos de profissional, então, me sinto um tanto envergonhado. Mas assim que a gente corrige, batendo nos principais pontos, realmente assumindo os nossos erros e não colocando a culpa somente em variância do jogo, porque, eu estou vivendo uma downswing. Não estou vivendo uma downswing. Porque ninguém lembra de falar que está vivendo uma upswing. Mas a downswing todo mundo lembra. Eu estou vivendo uma downswing e buscar os links. E entender onde está errando.
Então, eu separei aqui a espécie desse cara e o top-up do que eu olharia. E imediatamente, essa mão aqui é uma mão que eu poderia estar pensando até mesmo em, de repente, pensar aí, não sei se vai ter ela na tabela GTO de chove, mas explorativamente pela HUD, esse cara abre 60, folda 41 para tribet size que vai estar ali, né? E ele tem muito pouco limp no jogo dele. Então, a primeira certeza que eu tenho é que eu não posso foldar esse combo. Isso eu não posso fazer. Agora, para eu descobrir o que seria melhor tribetar contra esse cara e o que seria melhor eu fletar contra esse cara. Aí vamos pegar e vamos rodar essa mão. Vou passar aqui só o próximo slide. Opa. Então, essa daqui é a tabela GTO de 30 blinds. E a gente vê ali que o valete 6 off, ele tem tribet fold, ele tem call e ele tem fold. Só que isso daqui é GTO e é para uma size de 3.2. Não é para mini raise. Entende a diferença? Então, às vezes, você mesmo está usando a tabela certinho, como é de a obrigação mínima de quem está no time é de usar aquela tabelinha que todo mundo tem de Excel, né? Aquela automatizada, que é só clicar 2 botões e vai aparecer a tabela do que você deveria estar fazendo. A sua obrigação é executar o que tem ali de pré-flop e acabou. Essa é a sua obrigação mínima. Você não pode ter leaks daquilo. Mas aqui o cara fez mini raise. Então vamos descobrir agora contra mini raise como que a gente deve reagir. O computador está dando uma pequena travadinha e eu não sei o porquê, por qual motivo. Ele está bem limpo. Beleza. Na verdade, eu acabei de confirmar aqui que eu já deixei esse spot rodado, tá? Vamos lá. Perguntas. Então é a hora de fazer as anotações. Como você jogaria esse spot? Flat call, tribet size de 2.7x ou tribet maior, uma size maior, fold ou fold pré-flop para essa size. E aí, vamos lá, vamos comunicar aí, pessoal. Vamos escrever no chat o que cada um aí. Escreve no chat, não quer falar, escreve no chat. Alex também que está aí na aula, seja muito bem-vindo, Alex. Bacana ter você aí. Hã? O Tribet fácil. Versus mini raise, o Tribet Tá, fácil. tá bem ruim seu microfone. Eu vou pedir para todo mundo mutar mesmo o microfone e escrever lá no chat, que acho que vai ser melhor. Para ficar bem boa a gravação. Já tribet maior. Eu normalmente fletaria. Tribet 3x. Tá, vamos lá, escrevendo, pessoal. Escrevendo para eu ver o que a maioria faria. Escrevendo, pensando que está em game. O que vocês fariam? Por enquanto, a maioria ali falando que tribetaria. Depois eu vou pegar e vou passar um filtro lá para ver quem está tribetando. Valete 6 do
do Big mesmo. Todo mundo que escreveu tribeto, que tá tribetando aí, eu vou olhar. Eu vou olhar. Opa, já começou a aparecer uns que tá escrevendo flat agora. Opa! Agora todo mundo tá aparecendo de flat, né? Vou passar o filtro, né? Olha lá. Flat, flat, flat. É isso. Alguém escreveu aí, depende do vilão. Então eu vou voltar aqui para você ver, tá? Aqui. Vou voltar aqui o vilão. Você tem tudo aí do vilão. Você tem todas as stats aí, Antônio. Só olhar lá, ó. Ele abre 60 BSB, tem quase 600 mãos dele, ele folda 41 para tribete. E ele deu só 4 de 15 limp no small. Esse daí é o vilão. Beleza, vamos seguir. A turma ficou bastante dividida e, obviamente, que é um spot difícil de se determinar. Eu, particularmente, nesse momento, estou, acho que, sem propriedade para falar, porque eu foldei a mão, né? No automático. Exato, alguém escreveu ali, ele folda pouco para tribete. Então, se escolher tribetar, tem que tribetar a size grandinha. Lembra que eu falei ali, não sei não, tô pensando se não tem chove aqui nessa mão contra esse cara, né? Porque ele não é muito de foldar. Spot rodado, foi rodado já no HEC, eu rodei esse spot na segunda-feira, acredito eu, segunda ou terça. E aqui tem a situação do que seria flat e do que seria tribete contra esse vilão, no caso. Agora o legal é que aqui eu usei um lock, né? Eu fiz um nudlock contra o vilão em específico. O que significa fazer um nudlock? Eu ajustei exatamente o que eu queria ajustar. Perceba que são ranges diferentes. Olha lá, ó. Ó, aqui é o que é o GTO aqui, tá? Então, GTO é fletar tudo como alguém respondeu lá no início. E tem a parte, esse daqui é o range flat, que inclui tudo. Esse daqui é a parte tribet, né? Então, você poderia tanto fletar como tribetar, enfim, no mínimo fletar. Não tem fold, né? Alguém perguntou se o fold para steel dele é 71, mas a gente não pode olhar o fold para steel. O fold para steel seria se ele estivesse no big. A gente tem que olhar o quanto que ele folda para tribet, né? No caso, para resteel, não para steel. A gente não pode olhar isso. Fold para tribet, steel? Não, daí teria que olhar lá. Tá, mas aqui eu fiz um lock, que é o lock, eu ajustei o range, né? Então, eu coloquei lá que esse cara, em específico, ele tem pouca coisa de limp e bastante coisa de raise, né? E aí, aqui... Opa, eu voltei. Eu tô voltando. Por que que tá voltando? Era isso que eu queria. Eu não sei o que aconteceu aqui. Acho que ele duplicou. Tá. Eu realmente não entendi o que aconteceu. Eu acho que eu peguei print, deixa eu ver, 92,8. Não, tá certo, 92,8 com lock. E de tribet tá dando 7,2. 7,2.
É isso mesmo. Tá certo. Basicamente manteve a mesma coisa ali, né? Tipo, contra o vilão que vai reagir bastante, vai ser difícil tribetar contra ele. Até porque ele tem bastante forbet. Se por ICM é fold, esse J6 off, se fosse uma FT, talvez. Mas acho que nem em FT, acho. Acho que não. Acho que não vai ter fold, literalmente, acho que não vai ter fold. O que a gente vai fazer é aproveitar que estamos aqui, ó, e vamos rodar a mão de novo. Tinha balde. Vamos usar aqui o Future Game. Next. Aqui a gente vai colocar 2 e vamos dar a opção de tribet maior ali, assim. Vamos colocar uma tribet de 8. X. 8 tá bom. Aqui eu quero já fazer com o lock, então eu vou ajustar o range aqui já. Vamos lembrar que esse vilão, ele abre do USB 60. Uma amostragem que não é enorme, mas é razoável, tem uma tendência já, 6 de 10, né? Uma vez que eu abri o top-up também, ele não limpou muitas mãos, então ele folda bastante reto também ali, do SBR. Então vamos ajustar para 60. Acredito que esse tipo de vilão tem uma tendência maior em fazer o contrário do que deveria. Então aqui eu vou ajustando com o lock, né? Beleza. Eu vou rodar. Vai sair exatamente aquele print que eu deixei lá no PowerPoint. Como eu disse, já tinha rodado a mão. Não vai mudar muita coisa. Aqui tá mandando a gente fletar 92,8 dos pontos. E tá falando pra gente tribetar 7,2. E o que a gente usaria aqui para balancear tribet fold, por exemplo, né? A gente poderia pegar vários combos aí, como, por exemplo, o valete 6. Isso vai depender realmente do quanto que o vilão folda. Uma outra situação que eu gostaria de rodar aqui é descobrir se eu tenho tribet all-in contra esse cara. Tipo, o que eu posso fazer chove contra esse cara? Então, eu vou de novo fechar aqui, vou admitir, colar a mão, a next, e aqui eu vou tirar essa situação, e aqui eu vou colocar só o all-in contra ele. Também vou pro lock aqui. Vamos deixar aqui mesmo desse jeito, que já vai pegar mais ou menos o que eu quero. E vamos dar um finish. E aí, quem tem coragem? Que agora perceba que subiu, tá? Tem tribet chove, sim, contra esse cara.
Por que que tem tribet chove contra esse cara? Porque se eu continuar na árvore aqui, de tudo que ele abriu, ó com o que que ele vai poder me pagar se eu der o all-in nele. Não sei se ele sabe disso, né? Claro, claro que eu não sei se ele sabe disso. Mas um torneio Balt, metade do stack dele vai machucar. Acredito que ele acaba pegando ali, por exemplo, ele não folda, acho que o Shogun, ele não folda nem o 6-6 que ele deveria foldar. Então, eu acho que ele vai dar call até mais, um pouco mais amplo do que deveria aí. O que que vocês acham que ele dá call aí, gente? Você Balt e tá cobrindo a gente. E já dá para ver que não é um bom jogador, né? Fala comigo, bebê. Ah, acho que ele dá um call aí bem mais amplo mesmo, cara. Tudo quadrado aí das Brothers. Alguns Ice Suited aí. Por ser Balt, É, acho que ele amplia bastante o range de call aí, viu? Dependendo do seu Balt ainda. eu acho que ele acaba dando call até 4-4, para ser bem sincero, Balt. Eu acho que talvez tenha uma tendência de foldar, por exemplo, se 10 valete suited, porque é bastante ficha, né? São 30 blinds, né? São 31 blinds, ele tem 70. Mas é um jogador fraco e eles ficam tentados a pagar bastante, assim, por conta de Tebalt, né? Ah, vai demorar para abrir esse top-up, não sei por quê. Então vamos fazer meio que manual aqui. Até se o Alex quisesse abrir aí o microfone e dar uma opinião aí também, acho que seria bem legal. Tá me ouvindo, Alex? Alex Léo? Fala comigo, Léo. E eu vou colocar um pezinho em algumas mãos que eu acho que ele paga algumas vezes. Acho que também não vai muito além disso, não. Vocês concordam comigo ou não? Eu acho que ele paga mais, Rafa. Você acha que ele paga mais o quê? Ah, um pouquinho mais amplo. Mas me fala os combos que você acha que ele Ah, paga. o Dama 10 suited, Vala 10 suited, o Cem por Rei cento, 9. 100% das vezes ele paga, você acha? Hum, aí eu já não sei. GTO a Talvez gente já vem, 50%. tipo, GTO a gente já ampliou bastante aqui assim, tipo, porque o GTO ele já tá pagando muito além do que deveria, né? Para É não porque ficar, eu charqueei ele é muito ruim. ele é muito ruim, tipo, eu sem charquear eu já sabia disso. Não Aham. charqueei, tipo, ele é muito ruim. Já viu isso? Tipo, fato. Então eu vou colocar mais uns combos aqui, vai. Beleza. O Rei Valete Off, eles também não gostam de foldar muito, não. Aqui acho que tá bom, né? Já tá o dobro do que, quase que o dobro do que ele deveria pagar, certo? Realmente eu concordo que com Balt eles ficam bem tentados a pagar. Isso eu concordo. Dá pra saber quanto você tinha de Balt, Rafa? É inicial, Balt inicial. Voltou. Eu tinha que ter trancado, não tranquei. Ah,
colocar um peso nos outros pontos. Ele paga 100%. Ele não paga só 50%. Com certeza ele dá call isso daqui 100%. Aqui ele dá call 100% também. Acho que o balanço só está um pouco ruim ali em cima. Aqui, por exemplo. Acho que aqui, creio eu que já tenha ficado já o dobro do que ele deveria pagar, então acho que já tá bom aqui, né? A gente já ampliou muito, né? Trancar aqui o cadeado. Agora vamos ver se rodando vai dar certo. Aí muda a história, né? Porque daí, olha só, quando ele paga tudo aquilo, aí, ó para onde que vai o range de chove nosso. Aí mudou, né? Mas ainda assim, a gente continua tendo range de chove. Mesmo contra esse cara que paga muito. A gente já deveria estar pegando ali, lembrando que aqui não tem, para chovar, não tem a história dos 10% dever. O que eu aconselho vocês no chove é sim chovar todos os EVs positivos, porque a galera costuma pagar menos do que deveria. Aqui a gente está vendo uma situação meio que ao contrário, de um cara pagando mais do que deveria, né? Senão a gente poderia estar chovando 3 vezes mais do que está mostrando ali, né? Que agora desceu para 3,8 percentual de chove. De chove reto, de all-in. Mas a gente deveria, quem que tem a coragem, por exemplo, de pegar ali o 5,5 e mandar? Quem está fazendo isso? Ninguém? Ninguém está fazendo isso? Quantos blind? Com 30 não, viu, Rafa? Até 25 já começa a mandar o 5-5, mas 30 eu acho muito ainda. Ah, parzinho eu gosto, hein, velho. Tem que mandar o 5,5, viu, cara? Tem que mandar. Porque fletar o 5,5, pares não jogam bem pós-flop. E aí você vai acabar se perdendo. Tipo, vai bater, sei lá, o flop Duque 3,9, ele vai se betar, se vai dar call. Vai bater um valete, aí você fala, já dei o primeiro call, agora eu vou dar o segundo. E não vai tendo cartas, não vai tendo bons runouts pro 5,5, sabe? Ô, Rafa, Inclusive, oi. já que você entrou nesse mérito do parzinho não jogar bem no pós-flop, talvez você consiga me sanar uma dúvida aqui. É o seguinte, na nossa tabela tem esses parzinhos tipo 6-6, 5-5, 7-7, até o 4-4. Quando a gente tem 50, 60 blinds ali, tem muita posição que manda abrir e dar call em tribet. O problema é que tem uma certa fase do torneio onde a gente quer acertar top pair, né? Que a gente quer jogar mais com as blockers. Você acha que dá para foldar, começar a foldar, tipo, mais para frente do torneio, para um tribet, esses pocket? Porque depois fica complicado de jogar. A gente paga a tribet e aí acaba perdendo muita blind e fica complicado de jogar o pós-flop. Eu tenho percebido que eu tenho perdido bastante ficha com isso. O conselho que eu tenho para dar para vocês de tabelas, galera, é tipo, tabelas GTO, o GTO em si, se você aplicar o GTO, se você der conta de aplicar 100% GTO em pré-flop, eu não estou dizendo de GTO pós-flop, não. Porque o GTO pós-flop nesse average buy-in aí não vai ser legal, tá? O exploit vai funcionar muito melhor. Você tem que estudar GTO
para você conseguir aplicar o exploit, claro, isso é fato. Mas se você jogar GTO pré-flop perfeito, se você tivesse um robô que jogasse para você só pré-flop, você consegue ganhar dinheiro nesses limites só desse jeito. Só fazendo o que as tabelas estão mandando, você já ganha dinheiro. O que a maioria de vocês que estão iniciando uma carreira profissional poker agora, recente, é que se apegam com retas. Acaba se apegando com a reta. O que vocês têm que lembrar é que vocês vão jogar todos os dias. Você cair numa semi hoje, amanhã você vai ter uns 40 torneios para jogar. E o que eu posso garantir para vocês é que quem estiver aplicando exatamente o que fala o GTO de pré-flop, no longo prazo você vai fazer dinheiro. É natural. Eu até hoje eu não vi nenhuma análise de time que eu fiz, sei lá, com 50, 60 jogadores, o cara que conseguiu colocar lá na minha planilha, lá quando você digita a estética do cara tá, tipo de open raise, tribet steal, de flat call, tipo, ele ter tudo aquilo lá em verdinho e ele não tá ganhando dinheiro. Então, os números não mentem, tipo, eu tenho uma amostragem para falar disso daí para vocês. Siga, pré-flop, só siga o que a tabela tá falando. Inclusive, essa semana eu fiquei bastante, assim, decepcionado e triste, porque 3 dos 4 jogadores que eu fiz um X1 simplesmente não estavam usando a tabela. Como assim? Como assim? É obrigatório o uso da tabela. A gente não é uma coisa que a gente está pedindo, não. É obrigatório o uso da tabela. Você tem a aula da tabela, você tem a tabela para baixar, você tem a tabela para usar em game. Pô, você quer evoluir ou você quer continuar no mesmo patamar que você está? Você quer subir de level ou você quer continuar onde você está? Você quer dinheiro para jogar ou você quer realmente construir uma carreira com poker? Não é tipo, simples. Estou tentando até nem ser grosseiro, nem nada. Tentando falar de uma forma que vocês abram a mente e entendam. Vocês têm uma ferramenta para usar, por que não está usando? Né? E é uma ferramenta completa. Pô, eu uso. Eu não tenho uma sessão. A primeira coisa que eu abro antes de abrir Poker Tracker, antes de eu abrir software, a primeira coisa que eu abro é minha tabela. Porra, eu dou 2 cliques nela, ela fala para mim o que eu tenho que fazer pré-flop. Não tem erro. Aplicou o que está na tabela, não tem erro. Vamos tirar uma dúvida aqui. Eu chamaria esse 5-5, tá? Assim, olhando para o intuitivo do que eu faria e me conhecendo, se bobear, eu mandaria até o 3-3. Se eu não tivesse pensando em mandar até o Duque. Mesmo sabendo que eu vou tomar um call mais amplo do que eu deveria. Se for GTO versus GTO, vai entrar com certeza o Duque. A gente pode olhar aqui a tabela. 30 blinds. Aqui, ó. Versus raise de 3.2. Olha o que a gente tem que estar rechovando ali, ó, reto. Duque, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8. Os outros pares vão entrar com 9-9, um pouco de shove reto, um pouco de tribet call para forbet all-in, né? A mesma coisa com o rei, que a gente vai ter até um pouco de flat com o rei, um pouco de tribet e call. Né? Aí o que eu vejo a galera fazendo é tipo o contrário, né? Até pelo que alguns aí já falaram aí na aula, né? Alguns aí, o que estão fazendo? Porque não usa a tabela, aí chova confortavelmente o vala-vala, o 10-10, o dama-dama. Quando, na verdade, você deveria estar fazendo uma tribete um pouquinho maior contra esse cara,
Sim. Uma porque ele não está fazendo 3,2, então ele está fazendo 2, né? Se você fizer 2,75 ali, não vai dar nem 6 blinds. E é óbvio que, tipo, ele vai fletar, né? Agora, a questão é se você vai saber desenrolar bem o pass-flop. Claro que a gente quer trazer o cara para o jogo. Eu faria 2,75 com um rei-rei, um dama-dama, até com vala-vala. 10-10 eu já começo a fazer um pouquinho maior, já acho, sabe? Porque é um cara que já não tem tanta tendência em foldar. E aí você vai juntando essas coisas e vai escolhendo o que que é de size maior. Agora, o que você não pode fazer é querer dar call com 5-5 aí, chegar lá, pegar o seu vala-vala e chovar reto. Pegar o seu dama-dama e chovar reto. Pegar o seu 10-10 e chovar reto. Que é o que tem muita gente no time fazendo. Concordam comigo ou não? Ou eu tô falando besteira? Tem ou não tem um monte aí que chovaria reto aí, 10-10, vala-vala, dama-dama? Bora, pessoal, vamos assumir, vamos. Eu aqui tô colocando uma mão que tem, pô, tem 8 anos profissional, foldei, valete 6 para mini reis do SB pro bebê. Vocês estão com vergonha por quê? Bora! Quem aí que chova reto, dama-dama, vala-vala, 10-10? Se o cara é pagador, eu chuvo. Então, aí que tá. Mas ele é pagador, mas ele é pagador para tribete, ele não é pagador de chove. Muda. Isso muda. Isso é verdade. Dá uma agonia quando você chuva, o cara só foda-se. Fala, porra, podia ter só estimulado mais, né? Exato. Você tem que querer trazer o cara pro jogo e eu quero te dar os parabéns de assumir. Porque eu sei que tem mais um monte no time fazendo isso, mas que não teve a coragem de soltar o telefone e falar. Gente, vocês querem crescer no poker, a primeira coisa é saber lidar com o ego. O jogador de poker tem ego inflado. Eu tenho o meu ego inflado. Cada um aqui tem o seu ego. Uns é mais inflados, outros menos, mas todo mundo aqui tem ego. E a primeira coisa é a gente conseguir assumir, sim, os nossos leaks para conseguir corrigir eles. Hein, Rafa, posso dar um exemplo sobre o uso de tabela? Pode. Eu tive isso na prática no domingo agora. Eu estava no mesmo torneio que o Marcelo Edson, aí ele me tribetou em um torneio naquele que é o segundo dia lá, do 10,50 e tal, e eu dei call e dobrei em cima dele. Tipo, eu pensei, nossa, o Marcelo Edson fez isso, né? Me tribetou com essa mão aí e tal. Eu achei muito especulativa a mão dele e tal. E tá, beleza. Daí continuamos a jogar. Ele caiu um pouco antes que eu nesse torneio. E ele cravou o 16,50 que puxou 5,800. E esse torneio que nós estávamos dava 7K pro primeiro. E depois eu fui olhar na tabela, realmente, aquilo estava na tabela que era tribet mesmo. Então, tipo, Isso. o exemplo que o Rafa tá dando aí é isso mesmo, cara. Tipo, ele me passou isso no X1. Você tá jogando, você perdeu um torneio na reta por estar fazendo certo, você vai ganhar outro porque você está jogando 20, 30, 40 torneios por dia. Isso. Então, se você continuar fazendo o certo, o resultado vai vir, e foi o que aconteceu, entendeu? Ele fez o certo, perdeu fichas para mim, não por ser para mim, nada, só é que eu lembrei desse exemplo e tô passando para a galera perfeito. aí. A sua colocação Entendeu? é perfeita. É que Ele tá fazendo certo, perdeu, maravilha, pô, bola para frente e tal, continua fazendo certo, que o resultado para ele veio no mesmo dia. Ele não puxou os 7 daquele torneio, mas puxou 5.800 de outro, entendeu? Então perfeita isso colocação. caiu bem aqui, daí eu lembrei, eu quis passar aí pra galera. É muito boa isso daí, porque façam o que vocês têm que fazer de tabela pré-flop, gente. Façam, só Ó, façam. e o Rafa falou aí eu tô nesses 3 que não usar a tabela, tá? Só pra E isso que vocês é isso, verem né? aí. Tipo, o cara reconhecer. Tipo, num X1 ele já tinha reconhecido para mim, né? Tanto é que eu não apontei nome, não apontei nada. O Everton Não, agora está mas se eu manifestando. não tenho vergonha de falar, Rafa. O importante é a gente estar progredindo. Estamos aqui para progredir, pô. Então a Isso, tabelinha cara.
tabelinha tá do lado lá e, tipo, quando eu tenho aquela dúvida de pré-flop, porque tem mãos que é muito claro, né, o que você tem que fazer. Sim. Mas na dúvida você vai lá e naquele cliquezinho que o Rafa falou, você vai saber jogar muito mais o pré-flop. E é isso, gente. E eu faço uma aposta aqui com qualquer um, com qualquer um. Se você conseguir deixar o seu pré-flop todinho ajustado, quando eu jogar o seu Super PT4 lá naquela planilha automatizada, ela ficar toda verdinha, você não tiver ganhando dinheiro nesses limites, só com toda aquela linha verdinha, eu te pago um salário. Te pago um salário. Então execute. Execute. Lembrando que no poker, por que que é muito mais difícil viver, por exemplo, de live do que de online? Porque no live você não consegue volumar. Se você jogar todos os dias, você vai jogar 30 torneios por mês. No online, você joga 30, 40 torneios por dia se você tiver regrado. Se você tiver tudo certinho, se você fez um planejamento. Sacou? Então, assim, caiu de um torneio fazendo certo, cara, não se preocupa com aquilo. Se preocupa com o que todo o exemplo que o Everton deu agora e com o que eu estou falando para vocês. Que se vocês usarem a tabela, vocês vão fazer muito mais reta. E não adianta. A reta, você precisa saber jogar e você precisa runar também. As duas coisas têm que acontecer numa reta. Então, como que a gente diminui a nossa variância? Como que a gente quebra a variância? Cada vez fazendo mais retas. Porque lá você vai precisar da runada sim. Então, quanto mais retas você se proporcionar, a runada ela vai chegar naturalmente. Execute o que você tem que executar de tabela e ponto. Faça GTO sim. Use o GTO para o pré-flop sim. E você tem uma tabela completa de GTO para todas as ações, todas. Para flat, para tribet, para rechove, que é... Cara, a de rechove, vocês... Não, essa tabela aqui, meu, de verdade, essa tabela é a tabela que mais se dá dinheiro no poker. Ela chama rechove. O que é o rechove? O cara abriu do EP. Eu estou no EP também. Aqui vai estar falando para mim se tem mãos que eu posso rechovar ele. Ó, de 25 a 40, de 40 a 60. Tá explicando todas as corzinhas aqui, tudo certinho, ó. A rechove é a melhor tabela que os caras abriu, por exemplo, das posições finais, abriu do hijack. Aqui não vai ter BB, porque lá tem uma tabela específica do BB para né, as outras. Tem lá a tabela para cada posição de rechove. Eu vou mostrar para vocês também. Mas eu tô, por exemplo, o cara abriu o hijack, eu tô no SB. Cara, ó aqui, olha a quantidade que vocês têm rechove aqui de 40 blinds. Quem aqui tá pegando valete dama suited, por exemplo? Ó, valete dama suited, 40 blinds. O cara abrindo do hijack, você tá mandando 40 blinds nele? Eu mando quando é squeeze. Agora, para tribetar um cara só, não mando sim. Essa é a tabela que mais se dá dinheiro no poker, tá? Principalmente, eu nem quero falar de 40 blinds. Quem quiser saber um pouquinho mais desses rechoves de 20 a 40 blinds, tem uma aula minha lá no YouTube de rechove em torneio Báltico quando a gente está cobrindo, tá? Pega aquela aulinha lá que vai abrir a mente de vocês em rechove também. Lá no canalzinho do YouTube, é só procurar ela lá, tá? Rechove de 20 a 40 blinds. Mas, eu vou até pular a tabela de 40 aqui, tá? Vou pular ela. Vou pegar daqui para baixo. Cara, o que está em vermelho aqui, vocês têm que começar a rechovar. Só licença sobre esse rechove. Esses dias agora eu lembro se eu tava no Small ou no Big, e a tabela tava mandando eu chovar um dama 10 suited. Pro Reis. Eu olhei pra tabela e falei assim, nossa, tá mandando chovar.
Aí eu fiquei assim e tal, peguei e falei, pô, vou só fechar o olho e mandar. Eu fui lá e dobrei nessa chovada de dama Cara, 10 e suíte. tem hora que você vai dobrar, tem hora que você vai cair, o que importa é você fazer o que a matemática tá mandando para você fazer. E detalhe, você não tá tendo nem calcular, o cálculo tá pronto para você. É só você Sim, seguir o que a corzinha tá mandando você fazer. E entender que o poker, ele é volume sim. É você ter ali a sua regra de colocar 400, 500 jogos por mês, pelo menos. Eu, com todas as tarefas que eu tenho de preparar a aula, de fazer uma função ou outra no time, de, sabe, várias coisas para cuidar, jogar. Pô, cara, eu consigo fazer 600, 700 jogos mês. Você só tem que entender, cara, uma parada simples. A galera acha que ser jogador de pôquer profissional é mole, é coisa legalzinha. Ah, tenho mais nada para fazer na vida e agora o que eu vou fazer? Eu vou virar Uber? Acho que Uber não. Acho que eu vou jogar poker. Mais gostosinho, vou ficar sentado o dia inteiro ali jogando baralho. Cara, 30 dias do mês, 27 você vai sair derrotado. E isso é natural no poker. Se 27 você sair derrotado, de 3 você sair com cravadas do dia, você ganhou dinheiro no mês. É assim que funciona o poker. É volume, é você aplicar. Então, fica de dica. E assim, eu gostaria de quem está na aula, tem 22 pessoas, metade só do time. Eu vou pegar muito no pé daqui para frente quando eu ver que o cara não está usando a tabela. E eu sei, eu consigo ver de longe. Vocês não sabem, mas vocês anunciam a reta lá e eu dou find aqui, abro a tela e fico assistindo vocês jogar. Fico assistindo. Então, assim, eu sei quando o cara tá usando uma tabela, quando ele não tá. E a tabela foi feita para ser usada. Ponto. Certo? Passamos desse spot, vimos o que dava para fazer. Nessa situação desse cara, a gente usou um lock aqui. E realmente a gente tem que enxugar muito chove contra esse cara. Se fosse para utilizar a tabela GTO, vamos dizer que fosse ali na hora do grind ali, pô, vou seguir aqui a tabela, né? A tabela tá mandando eu fazer, eu vou fazer. Pô, simples. Eu ia pegar lá aquela tabelinha de BB versus SB Raise, pegar a tabelinha que tá aqui e vou fazer o que a tabelinha tá mandando fazer. O jogo exploit, depois, nossa, eu fiz contra o cara errado, cara. Pô, isso daí vai se ajustando com o tempo, né? Você consegue ajustando com o tempo, mas o importante é que se você fizer o que a tabela está mandando, não vai estar errado. E no longo prazo você vai ganhar dinheiro. Ponto. Detalhe, se você está chovendo lá, por exemplo, se eu tivesse mandando reto lá um mais 2 off, 30 blinds, se eu sei que o cara paga mais amplo, diversas vezes eu vou descer o all-in com ele na frente ainda. Vocês conseguem entender isso? Que nem sempre que ele der call eu vou estar atrás. Diversas vezes eu vou estar na frente. Ele vai estar me dando call com rei, ele vai estar me dando call até com dama. Diversas vezes eu vou estar ganhando. Então, é isso. Mas, usando o Nudlock ali, que a gente fez, ainda assim mandava ali chovar, sim. Tá quadriculadinho só do 10 para cima. Mas o conselho que eu tenho para vocês logo passando o WCUP, vocês vão ter possibilidade de começar a usar um Maximizer, jogador de reta mais alta vai começar a aprender a usar o Source, e o conselho que eu tenho que dar para vocês peguem todos os EVs positivos para chove e rechove e usem. Façam. Para o call, já muda. Aí você vai utilizar a regrinha dos 10% e dos 5%, que quem já participou da aula sabe como funciona. Beleza? Vamos passar aqui para o próximo spot. Ô, Rafa, você pode voltar
naquele spot rapidinho para me tirar uma dúvida? Ixi, a gente Na, daí, ó, na mão em si. 10h30 tem que começar outra aula, cara, mas vamos lá. Rapidinho. No caso, esse cara aí, ele abre 60% do small. De Aham, vez em quando eu trombo com os recreativo que é meio durinho no small. E se ah. ele tivesse o open de 20%? Cara, o call vai estar aí de todo jeito, né? Fazendo mini raise, não importa, não importa. Vai ser call de todo jeito para mini raise. Ah, sim, entendi. De todo jeito. Ele pode abrir Aham, 5. A gente não pode foldar para mini raise. aham, USB pro entendi. bebê. Só que aí, no caso, é só flat, né? O tribet já seria ruim, né? Depende. Às vezes o cara é tão duro que ele abre 30, 20, mas ele folda 70 para tribet. Entendi. Aham, Daí você vai entendi. olhar aí o stat de fold para tribet, né? Aham, Basicamente é isso. Vamos passar para o próximo spot aqui que a gente tem mais 15 minutos aí de aula. A gente já vai ter, já ultrapassamos aí 1 hora, na verdade, mas a gente não concluiu ainda. Vamos tentar concluir. Pelo menos o PowerPoint que eu deixei pronto. Que eu tenho uma situação de 8-2 off, que aqui sim chega na situação do exploit. Olha já a diferença das stats aqui. Esse cara já tem um fold para tribet de 60%. Esse cara faz open raise do SB de 87%. Olha lá. Aqui eu estou saindo do GTO e estou passando para o jogo explorativo. Eu vou tribetar esse cara aqui a vida inteirinha. Toda vez que ele abrir do small e eu tiver no big, ele vai tomar muita tribet. Ele só vai tomar flat de mãos que jogam muito bem para swap. Porque, por exemplo, se você pegar a tabela lá agora, ela não vai estar mandando você tribetar o 8-2, 30 BB efetivo, 8-2 off. Ela vai estar provavelmente mandando você fletar. Podemos até confirmar isso. Isso é, sim, aprender a ler HUD e saber equilibrar. Ó, tá até o 8-2 off, tá fold. Ó. É 30, né? É 30. É 30 efetivo. Efetivo de 30. Olha lá. Tá mandando foldar o 8 book off, pra vocês terem uma ideia. Mas isso muda. Por quê? Porque o GTO tá fazendo aqui o cara abrindo e limpando o que ele deveria estar fazendo do SB, né? É isso que é a diferença. Então, SB versus BB. 30 blinds. O cara deveria estar fazendo isso daqui, ó. Né? O cara não deveria ter raise 86%. Ou seja, ele está dando raise com tudo. Aqui, se eu somar tudo que tem de limp, de raise, aliás, de raise call, de raise fold, de limp call, de limp fold, se eu somar tudo isso daqui, ele está fazendo tudo isso daqui numa coisa só. Ele está dando, tudo aqui ele está dando raise. Então, aí sim, contra esse vilão, e eu tenho 2 carrinhos desse cara, é muita mão, tá? Contra esse vilão específico, ó, perceba que ele limpa também muito pouco do SB, ó. 9 de 47 oportunidades. Isso é muito pouco limpo mesmo. Ou seja, é um cara que faz raise, 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 e com certeza ele ganha dinheiro fazendo isso no explorativo, que eu já falei para vocês isso na aula de SB. Tá? Eu também rodei essa mão usando o lock, né? Saindo do GTO e colocando na versão exploit, ou seja, aqui vai estar um pouquinho pequeno para vocês, mas se vocês, não sei se vocês conseguem ver que aqui está 87% de raise, tá?
Então, eu usei o lock, tranquei e calculei. Resumindo, contra esse cara, primeiro, eu tenho que jogar todas as mãos. Todas. E olha a quantidade de mão que eu posso tribetar esse cara. Esse aqui é o range de tribete contra esse cara, tá? Ou seja, contra esse cara a gente pode tribetar o quê? Exploit? Tudo. Baralho inteiro. Baralho inteiro. Baralho inteiro a gente pode tribetar contra esse cara. E aqui eu peguei até, como ele dá raise com 87%, vocês podem ver que aqui é o range de tribet, ó. Range de tribet. O range de flat vai estar muito, muito baixo, tá? Ele está muito mais tribetando contra esse cara. Se ele tá cobrindo a gente, segue mesmo explorativo. Cara, esse cara vai fazer ainda mais raise cobrindo, né? Justo. Aí a única questão é se ele tá cobrindo, se a gente vai ter mais tribet shove daí, né? Nesse caso aqui, eu tô fazendo tribet size, porque eu posso fazer tribet size e foldar quando ele reagir, né? Para forbet. Tipo, porque a grande questão aqui é que ele vai ter um range de forbet de tudo que ele abriu. Ele abriu lá 87%. Dos 87%, ele vai poder fletar 30% e vai poder forbetar 8%. Ou seja, mais quase que 2/3 do que ele abriu, ele não tem o que fazer, ele tem que foldar. Então, eu quis separar essa mão para vocês entenderem o momento de usar o exploit. Pô, aqui o Rafa falou para usar a tabela, seguir a tabela GTO, cara. Nossa, tô usando a tabela, mas a tabela aqui 8 do que-off não entra, cara. O 8 do que-off é fold. Cara, se você estiver foldando para um cara que faz 87% de raise do SB, você vai perder dinheiro. Detalhe, para isso você precisa ter amostragem de mãos. O meu PC, ele pegou um vírus semana passada, né? Semana passada? Foi semana passada. Até que eu tive que furar a aula, né? Passada ou retrasada, não lembro agora. Acho que foi a passada. Cara, depois que eu formatei o PC, instalei o Windows novo, baixei todos os programas, instalei o que eu tinha instalado. Eu deixei 3 dias meu PT4 baixando mãos. A minha database já tem 10 milhões de mãos. Eu chego numa mesa, eu tenho mão praticamente de todo mundo. Difícil eu sentar numa mesa onde eu não tenha mãos. Então, é isso que vocês têm que fazer e vocês têm o acesso para isso. Vocês têm uma facilidade para isso, né? Concordam comigo? Então, assim, vocês não podem ter uma database pequena, vocês têm que ter amostragem. Olha a diferença que faz eu ter... Não adianta você ter 100 mãos do cara e ele está fazendo lá 87% de raise do SB e aí você vai ver, sei lá, mostragem de 2 de 3, por exemplo, né? Aí não vai resolver. Você tem que sempre fazer o quê? Levar o seu mouse até a HUD. Deixa eu só carregar aqui. Vamos deixar só carregar aqui essa HUD. Deve levar um segundinho aí, porque o database é muito grande. Não, é que eu tenho bastante de RAM, HD, SSD, mesmo assim acaba às vezes demorando um pouquinho para carregar. Mas ela vai carregar. Eu preciso mostrar isso para vocês antes da gente finalizar a aula de hoje. E na próxima aula a gente vai praticar.
Carrega! Não sei se ela vai carregar a tempo. Mas resumindo, tipo, eu tendo 2K hands desse cara, com certeza eu tenho uma amostragem bem grande dele do small. Aí, infelizmente, não vai dar tempo de carregar a mão, gente, porque eu tenho que finalizar a aula agora. Eu tento na próxima mostrar para vocês. A única coisa que vocês têm que ter a mostrar é, tipo assim, sei lá, esse cara aqui fez raise 9 de 10 possibilidades do SP. Sacou? Tipo, fez 18 raise de 20 possibilidades. Pô, esse cara eu posso tribetar. Já vi lá, o Rafa mostrou para mim que ele rodou a mão lá na HRC e contra um cara desse que abriu 18 de 20, eu posso tribetar M2 ele do BB para SP. E óbvio que talvez a gente tenha que fazer ainda mais uma aula de teoria, porque a gente conseguiu ver poucas coisas, mas nenhum resumo geral que vocês deveriam tirar de lição dessa aula de hoje é a defesa de BB versus SB, ela é muito, muito, muito ampla. Para não errar, para você não errar mais nessa defesa de BB versus SB, principalmente após essa aula onde a gente viu tanto o GTO como o exploit, é só estar com a tabelinha aberta, né? Facilitou a vida de todo mundo aquela tabela ali, né? Óbvio que no começo você deve jogar menos telas para se adaptar a usar a tabela. E depois, de tanto você usar a tabela, vai ter muita coisa que vai estar no seu automático que você nem vai precisar mais consultar a tabela. Mas, se você não praticar, vai ficar na mesma. E aí, não tem o que fazer, né? Os insights para a aula de hoje. Sempre que a gente tomar Open Limp do SB, punir quase que 100% das vezes. Quase que 100% das vezes. Gravem isso. O cara limpou do SB, nosso Rafa falou que eu tenho que punir. Qual a size utilizada para punir? Mínimo de 3.5. E quando o stack efetivo for maior, a gente pode ir para 4x. Não tem problema. Então, 3.5, 4x. Essa é a size que a gente vai punir o limp do SB. Ter atenção se o reg é bom. Porque se o reg for bom, o range dele tende, está escrito errado ali, mas tende a ter limp chove também. Então, nesse caso, a gente vai utilizar a tabela GTO mesmo, e não punir 100%. Se for um reg bom. Vocês lembram qual é o percentual no field de vocês de reg bom? 5%? 3. De 3 a 5%. Ou seja, se colocar na prática o punir 100% das vezes, de toda forma você vai estar ganhando dinheiro. Mesmo que você faça contra o vilão que tem no range dele limp show. Ainda assim você vai estar ganhando dinheiro. Então, limpou do SB, puniu. Limpou do SB, puniu. Acabou. É isso. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham pego esses insights, espero que vocês tenham entendido o que é pausar a tabela GTO e espero que vocês tenham entendido também o que eu quis passar quando vocês vão utilizar o exploit do BB versus SB. Beleza? Valeu, pessoal. Até semana que vem. Beleza. Semana que vem a gente dá continuidade na aula de defesa de BB versus SB. Forte abraço a todos. GL máximo aí. Vamos embora. Vamos meter bala na cabeça deles. Valeu. Valeu, valeu. Bom dia, GL para geral. GL, GL. Valeu, GL, rapaziada.